Bom dia a todos, né? Quem assistirá aí depois. Eu recebi alguns retornos de amigos, alunos, alguns estudiosos em relação à geopolítica, acerca da Rússia, e eu achei interessante fazer esse ao vivo. E aí eu estou esperando algumas pessoas acessarem para a gente rapidamente falar sobre esse motim, é assim que o Kremlin chama, na Rússia em meio à guerra com a Ucrânia, né? Eu espero que quem acordou cedo aí fala Pedrão, fala Vi, enfim. Ô Manel, quanto tempo! E eu espero que a gente consiga em poucos minutos fazer um apanhado aí dessa situação tensa para Putin, para o Kremlin, e tensa não apenas em si, mas enquanto, digamos assim, didática para outros grupos separatistas, outras repúblicas separatistas na Rússia. Eu vou esperar só mais 2 minutos e aí a gente vai fazer essa análise. Eu recebi algumas mensagens de alunos, como eu falei, de amigos pedindo para comentar. Thiago, isso entra no vestibular? Sim, não. Entra com certeza, mas são tantos processos em relação à guerra da Ucrânia com a Rússia, que eu sempre falo que não tem um ano, como muitos jornalistas dizem, mas tem pelo menos de 2014 para 2023, a gente pode fazer esse recorte imediato, né? Outros grupos separatistas, inclusive a própria Chechênia, mas aí a gente vai fazendo uma análise dentro do que é possível, tá bom? Vamos lá. Primeiro, pessoal, sempre que tiver alguma situação assim imediata, né? Tipo aquele plantão ali que é da Globo, um tempo atrás, né? A gente acho que sempre bom a gente fazer esses comentários. E segundo que é claro que tem trabalho, mas dentro do que é possível, eu acho que é interessante a gente fazer. Pois bem, a Rússia fez uma ofensiva contra a Ucrânia, todo mundo viu isso, não é? E aí eu quero destacar especificamente esse fato, né? O Grupo Wagner, que é um grupo de mercenários, que se opôs ao ministro da Defesa e às Forças Armadas da Rússia. Até então ele não falou nada contra Putin. As mensagens que eu recebi de alguns alunos e ex-alunos falavam assim, não, mas e ele gosta de Putin, eles são inimigos. Não, eles são super amigos. Inclusive ele cresceu com o apoio de Putin. Eu quero lembrar que Putin está no poder desde 1999 ou 2000, que tem uma interpretação mais ampla sobre isso. São 23 a 24 anos de poder e o presidente, o líder do grupo Wagner, enriqueceu, é um oligarca que enriqueceu às custas dessa aliança com Putin. Inclusive, Putin visitava o restaurante, né? Antes ele vendia cachorro-quente em São Petersburgo, cidade dos dois, e aí ele visitava o restaurante do líder do grupo Wagner, que é um nome muito complexo para falar, e aí ele acabou construindo essa amizade, negava que era o líder do grupo Wagner, até que se transformou socialmente, ganhou muito dinheiro com isso. O que eu quero destacar de imediato é que isso entra no vestibular, algumas pessoas perguntaram, isso pode entrar, mas de imediato não vai entrar, né? Você tem várias provas que já foram construídas para serem aplicadas ao longo de 2023. Mas o que eu acho que é marcante? E aí isso pode entrar. Primeiro, é a questão dos oligarcas russos, tá? Acho que isso é importante. Segundo, o grupo Wagner ser um grupo de mercenários, ou seja, nessa guerra da Rússia, ou da invasão da Rússia contra a Ucrânia, os combates não são feitos apenas por forças armadas de cada país. Dos dois lados, você tem grupos que recebem dinheiro para lutar em nome de, ou seja, no caso da Rússia, o grupo Wagner é o mais importante. Segundo, que eu quero destacar também, eu acho que é importante destacar, é que esse grupo Wagner, ele é um grupo de mercenários que não tem tanta força em quantidade de homens. Olha só, ele é importante, foi convidado pelo Kremlin para essa invasão à Ucrânia, tem seu valor e seu armamento e treinamento. Mas em quantidade, frente ao exército russo, é um número muito pequeno diante dessa força que é a força do Império e, digamos assim, hoje da República e Federação da Rússia. Outra sinalização que eu quero deixar bem claro também em relação a isso é que o Kremlin está se preparando, né? Você tem barricadas, construção de barricadas nesse exato momento, construção de barricadas em Moscou, capital da Rússia, e Putin apareceu na TV estatal dizendo, chamando de traição pelas costas todas essas ações
do Grupo Wagner, mas ninguém, nem o Grupo Wagner e o seu líder falou exatamente que era derrubada de poder contra Putin, né, e seu governo, embora o ministro da Defesa e o Ministério da Defesa é governo de Putin, nem o próprio Putin mencionou diretamente, mas é possível. Alguém pergunta, Tiago, você acha que ele é morto? É provável que ele apareça morto aí, fala grande Estevão, que ele apareça morto nos próximos dias, porque a força da Rússia, enquanto exército, é muito maior, é superior em relação em número de homens, em número de armamentos. Eu acho que tudo isso é importante. E para fechar aí o nosso diálogo, eu acho que é importante a gente falar, é que isso cria algumas reflexões. Por exemplo, a Chechênia, que é uma república separatista da Rússia, né? Inclusive Putin invadiu, destruiu a Chechênia ali nos anos 2000, né? Em diante. O líder, né? Também de mercenários da Chechênia disse, olha, nós estamos com Putin para avançar contra esse levante, né? Contra essa tensão interna. Mas pode acender outros grupos separatistas. E aí alguém me perguntou sobre a população. Não sei dizer. Até em sala de aula no terceiro ano, algumas pessoas perguntam, eu não sei dizer, porque o terceiro ano, quando pergunta isso, eles querem saber o seguinte, o que o povo diz? Não sei. O último canal de imprensa da Rússia, de oposição, foi fechado, que era a a revista Gazeta, né? E aí ela foi retirada, e eu acho que essa é uma análise. Então, dica aí, dá uma olhadinha, tem algumas páginas militares circulando, vídeos de Moscou, como que Moscou tá, eu acho que é importante, mas de imediato, Putin não cai, gente, Putin está no poder há mais de 20 anos, e é muito improvável que um levante com um número tão pequeno possa derrubá-lo. Agora, sem fazer esse exercício de futurologia, de quem que está fazendo tudo isso. Então, tudo pode acontecer, mas olhando para o passado e olhando até aqui, não. Aí tem que ver o levante, o que a população, se a população vai se levantar contra, se parte do exército, aí isso sim, essas variáveis poderiam acontecer. Então é isso.